Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal UPT-UESC, o curso que prepara você para o Enem. Eu me chamo Thalita Posidônio, sou professora na área de linguagens e hoje trago para você uma aula da disciplina de redação, que é muito importante, e trago com o tema compreensão e interpretação de texto. Espero que essa aula possa te ajudar a entender. O objetivo é que você entenda o que é interpretação, o que é compreensão de texto. E já quero te convidar, se você ainda não faz parte do nosso curso, se você ainda não se inscreveu no nosso curso preparatório, o Universidade para Todos, preparatório para o Enem, se inscreva, é totalmente gratuito e você vai ficar por dentro de todas as disciplinas com aulas totalmente remotas de segunda a sexta. Então, seja bem-vindo ao nosso canal. Visite também a nossa página da UESC, lá você vai encontrar módulos de todas as disciplinas que vão te ajudar muito, eu tenho certeza disso. Então, para começar esta aula, eu quero perguntar para você se você sabe a diferença entre compreensão e interpretação de um texto. Você deve estar se perguntando, e não é a mesma coisa? Não. Já te digo com certeza que não é a mesma coisa. Então, a primeira coisa, antes de saber, compreender e interpretar, a primeira coisa que você deve saber é que não são a mesma coisa, não tem o mesmo significado. Então, para ficar mais claro, eu quero lhe dar um exemplo de uma situação que já pode ter acontecido com você. Você está fazendo uma prova do Enem, por exemplo, e de repente você está lendo as alternativas, elimina algumas, mas você fica entre duas específicas. E você lê e relê e não consegue chegar a uma conclusão, a escolher apenas uma, porque você tem certeza que as duas estão corretas. As duas estão falando a mesma coisa. Então, é nesse ponto que eu quero lhe mostrar como a compreensão e a interpretação têm tudo a ver. É algo de muita importância você saber a diferença. Por quê? Quando você está em dúvida de duas questões, significa que uma delas, de duas alternativas, significa que uma delas é uma resposta para a compreensão e a outra é para a interpretação. O que você deve saber? Quando você pega o enunciado de uma questão, a primeira coisa que você tem que analisar é se está pedindo um comando de interpretação, se está pedindo que você interprete aquele texto ou aquele enunciado, aquela pergunta, ou se você precisa compreender aquele texto ou aquele enunciado. Para você, quando você sabe o que o enunciado está pedindo, se é a compreensão, logo você vai fazer o quê? Descartar todas as alternativas que têm uma resposta de interpretação. Se é ao contrário, pede interpretação, você vai eliminar todas as respostas que sejam de compreensão. Mas, professora, como eu posso saber o que é compreensão e o que é interpretação? Você vai ler um determinado texto que vem ali na sua questão, ou uma frase que vem no enunciado. Compreensão é aquela informação que está dentro do texto. Quando digo isto, eu quero dizer que essas informações elas devem ser indicadas por meio de palavras que você vai encontrar ali na alternativa e vai estar dentro da sua frase ou do seu texto. Então, a resposta vai estar ali, dentro do texto. Você vai estar compreendendo o texto. Então, quando eu digo assim,
A menina andava olhando para baixo. O que você compreende dessa frase? A menina estava com a cabeça inclinada para baixo, olhando para o chão, olhando para baixo. Olhando para o chão, olhando para baixo. Certo. Está dentro ali do seu texto. Isto é uma questão de compreensão, tá bom? Então, eu não tenho um contexto que me diz o porquê, mas compreendendo essa frase, eu sei que ela estava de cabeça olhando para baixo, olhando para o chão. Então, como é que eu posso entender isso? Ela pode estar no meu texto e pode estar na minha alternativa. Aí a frase é: a menina estava olhando para baixo. Você chega na alternativa e vai estar lá assim: a menina andava cabisbaixa. Cabisbaixo é o mesmo que andar olhando para baixo. Então, algumas questões elas vão usar sinônimos. A palavra ela pode não estar igualzinha estava no texto, mas ela pode ser um sinônimo, certo? Aí eu trago para você o que é interpretação. Interpretação é quando o autor ele me dá uma informação que eu posso ir além daquele texto. A compreensão, eu fico no texto. E a interpretação me dá a chance de ir além do meu texto. Então, eu posso encontrar palavras aí como inferir, deduzir algo, deduz-se do texto. Quando fala isso, está pedindo para você interpretar. Mas para isso precisa existir um contexto. Então, quando eu vou usar o mesmo exemplo, quando eu digo para você que a menina andava olhando para o chão. A menina andava. Não, a menina andava olhando para baixo. E a menina andava cabisbaixa, eu tenho o mesmo sentido. Tudo é compreensão. Mas se eu falo que a menina andava triste, eu já não estou mais compreendendo o texto. Eu estou interpretando uma possível causa que faz com que aquela menina esteja andando cabisbaixa, olhando para baixo, olhando para o chão. Então, é natural que se você vê uma pessoa cabisbaixa, você possa achar que ela esteja triste. É natural que isso aconteça. Mas o aluno, o que ele não pode fazer, ele não pode cometer o erro de extrapolar essa interpretação. Por exemplo, ele pode dizer, professora, ela podia estar procurando moedas no chão, mas qual contexto eu vou que me faz interpretar que ela estava procurando moedas? É um contexto que é uma interpretação que extrapola, é o que não pode acontecer. Você primeiro tem que entender o contexto que está aquela frase. Por exemplo, se eu colocar que a menina estava olhando para baixo em um outro contexto, eu posso dizer assim: a menina colocou algumas moedas no bolso e de repente ela ouviu um barulho de algo caindo no chão e começou a olhar para baixo. Quando eu digo isto, eu tenho um contexto. O contexto que ela pegou as moedas e a partir disso ela começou a olhar para baixo. Então, eu posso interpretar esse texto, esse contexto, pode me levar a interpretar que ela procurasse as moedas, certo? Então, lembre-se sempre, quando o enunciado pedir para você compreender, geralmente as questões de compreensão elas têm no enunciado algumas palavras, algumas frases do tipo, segundo o texto. Quando você vê segundo o texto, pode saber que sua resposta vai estar dentro do texto, dentro de uma frase que foi dada naquela questão. Ou se eu falo, na questão fala, o texto afirma que a resposta
tem que estar dentro do texto. Então, elimine todas as alternativas em que leve o seu pensamento além do texto, porque senão você vai errar essa questão. Aí você olha e fala assim, nossa, mas essas duas estão muito parecidas, o texto veio me dizer isso e isso. Mas se o teu enunciado está pedindo para você compreender, está dizendo o autor afirma que, o autor está afirmando ali dentro do texto. Você tem que procurar a resposta ali no texto, porque é uma questão de compreensão. Mas, se no enunciado vem palavras do tipo depreende-se do texto, infere-se do texto, é diferente. Quando diz a intenção do autor, a intenção, ele quer levar algo além. Então, olha a diferença entre compreender e interpretar um texto. Quando eu falo o autor diz que, o autor diz que é uma questão de compreensão. Então, o texto permite que é diferente. O texto está te permitindo fazer uma interpretação e levar aquilo além. Mas é imprescindível uma boa interpretação. Interpretar um texto é pegar as informações dele e colocar ali os personagens, se houver personagem, você tem que primeiro entender o contexto de tudo que está ali para melhor responder a sua prova. Então, tem questões do Enem que vem textos grandes. Ah, o texto era muito grande. Eu não pude ler 2, 3 vezes. Você tem que, pelo menos, ler um texto de 2 a 3 vezes, certo? Porque, independente de quantos parágrafos tenham, de quantas linhas tenham, a primeira coisa que você tem que fazer quando chega na prova, chega em determinada questão que tem texto, é ler esse texto atentamente. Aí tem pessoas que já começam a ler já sublinhando. Não faça isso. Eu tenho uma dica para dar para você. Então, a primeira regra ao fazer essa primeira leitura, essa primeira leitura, você tem que ter o objetivo de entender do que se trata o texto. Você tem que saber o tema ali, qual a questão principal desse texto, o que esse texto traz para mim. Você tem que primeiro identificar. O objetivo é esse. Mas antes de fazer essa primeira leitura, você pode pegar sua caneta, por exemplo, é o que você vai ter nas mãos, né? Você pode pegar a sua caneta e assim, tampada. Ao começar a ler, você vai ir acompanhando com a sua caneta. Por quê? Segundo a neurolinguística, os nossos olhos, eles têm uma tendência a dar saltos para o passado, certo? Então, acontece que quando você coloca a caneta e vai seguindo ali, você tem um guia de leitura. Então, os seus olhos, eles conseguem ficar focados e você vai entendendo do que se trata o texto sem ficar dando saltos, se perdendo. Já aconteceu com todo mundo de estar ali lendo, de repente você lê e fala, eu não entendi nada até agora, eu vou voltar. Então, para você não perder tempo de ficar lendo sem entender nada, ou fazer uma leitura ruim e acabar não prestando atenção, não conseguir focar no tema central daquele texto, você coloque isto como guia e ainda não sublinhe, é apenas guiando ali
o seu pensamento, você vai conseguir entrar em harmonia com aquela leitura. Vai fazer com que no momento da prova você se sinta familiar com aquele texto. Então, após terminar essa primeira leitura, que também essa leitura ela deve ter um tom de voz, mas como na prova do Enem você não consegue ter esse tom de voz, não pode, né? Por conta do barulho, mas em casa, quando você estiver estudando questões, faça esse teste. Quando entonamos a nossa voz, além de falar, nós conseguimos ouvir. Então, o cérebro, ele tem essa capacidade de, ouvindo, faz com que você entenda melhor sobre determinado assunto. Então, depois que você já fez essa primeira leitura, você já sabe dizer qual o tema central, você começa uma nova leitura. E aí sim, você já vai saber o tema, coisas que você não viu na primeira leitura, você já vai conseguir enxergar. E aí sim, é o momento que você vai pegar a sua caneta e já vai sublinhar. Vai sublinhando questões importantes, vai anotando, certo? Leu o texto, achou que a segunda leitura foi suficiente, vá para o enunciado da questão. Mas se você achar que não é suficiente, leia novamente. Se você tem tempo, leia quantas vezes for necessário. Só não deixe de saber do que se trata o texto. Então, quando você chegar no enunciado, logo você vai procurar entender se é uma questão que pede compreensão ou interpretação de texto. Então, você leu o enunciado e você percebeu ali, entendeu que é uma questão de compreensão? Ótimo. Quando você estiver nas alternativas, logo você vai reconhecer quais daquelas alternativas são de interpretação. Se o seu enunciado pediu compreensão, para não perder tempo, você chega nas alternativas e elimina tudo que é resposta com interpretação, tudo que te leva para além desse texto e fique com aquelas respostas, aquelas alternativas que contemplem a compreensão. Então, se tem 5 alternativas e você conseguiu eliminar 2 aí que são de interpretação, você só vai ficar entre 3. E agora sim, vai ficar bem mais fácil você encontrar e acertar aquela resposta. Então, pessoal, eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham entendido que compreensão é aquela informação que está dentro do texto e que interpretação é quando o autor me dá uma informação que me leva para fora, para além daquele texto, certo? Então, entender a diferença entre compreensão e interpretação é o essencial para você não errar nunca mais questão de compreensão e interpretação textual. Um grande abraço e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.